Estamos começando a nossa terceira temporada do Café Rios Papo de Mulher. Sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos. E estamos começando de uma maneira extraordinária. Ela já foi eleita 3 vezes vereadora de Itapurá. Aliás, ela é a mais nova das vereadoras eleitas na nossa cidade. Sabiam disso? Ela é pedagoga de formação. Ela é extremamente religiosa e de uma fé lindíssima. Sabe de quem que eu tô falando? É claro, da Izzy Martins. Dai, que delícia tê-la aqui com a gente, que prazer. Muito obrigada por ter aceitado, viu? Eu estou muito feliz pelo convite, quero te agradecer de coração. Para mim hoje está sendo um dia maravilhoso, começou cedo, extraordinário. E estamos aí para participar desse momento tão incrível na minha vida. Obrigada. Então vamos começar. Vocês querem conhecer um pouquinho dela? Então vem com a gente. Dai, conta um pouco para nós da sua história, da sua vida, né? Quanto tempo que você está aqui em Itapurá? Como é que você chegou para cá? Conta um pouco de você, mulher. Então, eu morava em São Paulo, eu sou nascida em São Paulo. Meus pais, né? A minha mãe ela é nordestina, meu pai biológico é nordestino também. E a minha mãe teve uma vida sofrida, passou a morar dentro da capital paulista, onde chegou com as irmãs. Logo depois, a minha irmã mais velha que ficou para trás foi para São Paulo também. E ali eu fui criada pela minha tia, que foi minha babá até os 6 anos de idade. Minha mãe conheceu o meu padrasto, que eu considero meu paizão de alma e de coração, que hoje não está aqui, mas... E nós viemos para Itapurá, meus tios já moravam aqui. O desejo dos meus pais justamente era dar uma qualidade de vida para os filhos, até porque onde nós morávamos era um lugar muito perigoso. Nós enfrentamos tiroteio na rua onde nós morávamos, nós passamos algumas dificuldades, era muita criminalidade e minha mãe queria tirar os filhos daquela realidade. Quando nós chegamos aqui foi tudo novo, meus tios Itapurá estava começando basicamente, nós chegamos no final de 1998. Itapurá estava nascendo praticamente, nascendo, né? Na época do motor, a luz que acabava 10 horas Gerador, da noite, né? do gerador. Tocava a sirene, vamos desligar, todo mundo vai dormir. Naquele tempo maravilhoso, que por mais que nós tínhamos as dificuldades em Itapurá, mas era um tempo muito bom. Sim. Inclusive, nós compramos uma casa do meu tio, foi onde a gente conseguiu começar a vida. Minha mãe doméstica, meu pai motorista. No início nós começamos ela cuidando da gente, eram 4 filhos. Logo no início ela engravidou de uma irmã que nós perdemos, né? Na época veio a falecer, já novinha, não chegou a nascer, recém-nascida. Na verdade nasceu, ela foi sufocada com água de parto na época. E aí foi um momento de bastante sofrimento entre nós ali, família. E aí minha mãe engravidou do meu irmão mais novo, José hoje, que é mais gigante que eu. Então nós somos em 5 filhos, eu tenho irmãos maravilhosos. Uma família muito grande, né? Muito grande, né? Passa dos 55, entre tios, sobrinhos, enfim, irmãos e tudo, né? E ali eu comecei a estudar, eu sempre fui uma criança autêntica, sonhadora. Desde pequena, o meu sonho era ser artista. Eu queria ir para as telas, eu queria ir para a televisão. Esse era o meu sonho inicial. Que bacana. Sempre sonhei com isso, né? Mas nós, por conta das dificuldades, inclusive elas financeiras, minha mãe não tinha condição, Itapurá não tinha também isso para oferecer. Minha mãe sempre muito protetora. Era aquela mãe que tinha ciúme, era aquela mãe guerreira, aquela mãe que dava vida pelos filhos. E eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, ou melhor, eu tinha 11 anos quando eu fui babá. Começou cedo também. Isso, né? Quero voltar aqui e dizer o nome dos meus irmãos, né? Eu tenho a Denise, a mais velha, que hoje é minha alma gêmea, meu suporte, que é tudo para mim, a minha irmã. Tenho o Danilo,
Aí vem a Denise, eu, o Danilo, aí a Otília, que hoje já é casado, o Danilo é casado, o Francisco, que é o caçula, né, que adoece, as manas vão lá cuidar, que É sempre aquele que cresceu e ninguém viu que ninguém cresceu, viu que né? cresceu. Ele continua pequenininho. Isso, e é bebê para todo mundo lá em casa. Exatamente. É o bebê. Inclusive hoje ele tá com chikungunya, já levei ele no médico e estamos naquela coisa. E eu sou ali no meio, né, sempre lutei pela vida. Eu tinha 11 anos, eu fui babá de 2 crianças. Uma criança, né? 11 anos, a Isso. gente isso há anos atrás nós éramos criança, realmente, né? Exatamente. Aí logo fui pro mercado de trabalho, comecei a trabalhar no mercado. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Depois eu saí da padaria, fui para outro supermercado. E ali foi onde eu comecei a conhecer as pessoas, onde eu interagia. Estudei a minha vida inteira em escola estadual. Meus irmãos também. Graças a Deus, hoje meus irmãos, 4 são formados, um terminou o 3º ano. Em 2014 eu cursei a pedagogia por falta de opção, mas foi um curso que me abriu muitos leques, que me fez ser quem eu sou hoje, principalmente quando se fala de humanidade, porque a pedagogia ela toca muito nisso, né? Então a pedagogia eu conseguia viver a artes e a humanidade. As duas paixões. Exatamente. Ali eu encontrei muitas coisas que eu sempre falava assim, esse curso não é para mim. As vontades de desistir muitas vezes, mas quando eu terminei ele eu entendi por que eu passei por aquele processo. E nesse meio tempo também eu fui embora de Itapurá, eu fui trabalhar com palestrante. Gente, que delícia! Fui, mas esse embora foi 20 dias. Foi num ano que minha mãe era candidata a vereadora, em 2012. Ah, então o bichinho da política, ele é hereditário, né? Então, depois nós vamos falar disso, então. A minha mãe era candidata a vereadora naquele tempo e eu fui embora, ela achava que... Eu participei de uma palestra e eu me destaquei nessa palestra. Aí esse palestrante me convidou. Você não quer trabalhar comigo, vender palestra, me ajudar na comunicação? Eu falei, cheguei em casa, hipnotizei minha mãe e ela assim, eu estava no meio do meu curso de pedagogia, eu estava no auge do meu trabalho, que eu trabalhava nessa época já num posto de gasolina, foi o emprego que eu mais passei tempo, 7 anos e meio basicamente, e saí, me aventurei, eu andei mais de 8 cidades em 20 dias, me sacrifiquei, fui repórter de TV. Mulher de muitas facetas, né? Da TV aqui da cidade. Mas a minha vida política mesmo, ela começou lá no voluntariado. Eu sempre gostei muito de ajudar o próximo. Eu sempre servi na minha igreja. Comecei cedo na igreja. A igreja, para mim, ela é 50% da minha vida. Ela é a minha casa. Ali foi onde eu descobri esse Deus maravilhoso que me sustenta até hoje, nas minhas dificuldades. Eu comecei a catequese e aí eu comecei a participar de oficinas aqui na cidade, de fanfarra, de grupo de dança. E eu comecei a partir disso também a ser convidadas para ser voluntária em eventos, por conta da artes. Olha que legal. Né? E eu comecei, inclusive, na APAI, que tinha a escolha da rainha pela APAI. E eu era voluntária, eu ensaiava as meninas, então eu fui buscar saber, aprender. Eu ajudava sempre na questão de divulgação, da festa. E a igreja em si também. O voluntariado na igreja era da Easy. Todos? Todos. Comecei com a juventude, ali eu aprendi também a cantar nos ministérios, desenvolvi muitos dons, talentos. Aliás, você canta muito bem, né? Eu te vejo cantando nas missas e o vozeirão é grande. E ali foi onde eu descobri tudo aquilo que estava guardado, que refletia no que eu queria ser e que esses lugares me deram essas oportunidades, por isso da paixão. Mas além disso, foi aonde eu descobri a política
e aonde eu descobri esse Deus maravilhoso que rege a minha vida. Quando eu estava respondendo aqui o nosso quiz que fala, Quiz, né? Quiz. Quando eu estava respondendo, eu pensei, o que me dá mais medo? Eu poderia ter medo da morte, e eu posso dizer a você, hoje eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada, de enfrentar leões dentro da política. Claro, a gente tem aquele medo da cobra, claro. medo da barata, Dá enfim. medo de tudo, mas Mas a gente enfrenta. um medo real de me afastar de Deus. Por quê? Porque é em Deus que eu me encontro, é em Deus que que eu consigo ter os meus controles, é em Deus que eu me fortaleço para viver todas as dificuldades que eu vivo. Hoje eu tenho 33 anos, eu sou solteira, eu moro sozinha desde que minha mãe faleceu, a partir do ano de 2017. De repente eu estava numa casa cheia de gente, com papagaio, com cachorro, com gato, e de repente eu me vi sozinha. 5 minutos depois, né? Exatamente. E ali me deparei com a solidão, almoçava com a solidão, eu sorria com a solidão. Então foram 3, 4 anos pesados até eu descobri a palavra ressignificar. Porque depois, quando a gente tem uma perca, né, uma perda na vida da gente, na nossa vida, a primeira coisa é tentar se ressignificar. Isso. Mas antes disso vem um luto, né? Exatamente. Que pode ser um luto de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 4. Isso, exatamente. E é o tempo que demora, é o tempo que eu falo que a gente demora para se encontrar. Isso. É entender que estamos sós. Aliás, nascemos sós. Sim. E vamos embora sós, né? Sim. E eu digo que a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, ela foi se construindo a partir daquilo que eu ia vivendo. Veio a pedagogia, depois eu fui para o mercado de trabalho, eu cursei, eu fiz 2 MBAs em gestão de pessoas, em gestão estratégica, que me ajudaram muito. Inclusive, a minha primeira eleição em 2016, todo o medo que eu tinha assim, de lidar com pessoas, com dificuldades, partiu dessa MBA que eu cursei. Eu saía daqui para Lucas, o Rio Verde, para estudar, e me fortaleceu muito no mercado de trabalho. E a partir disso começaram a acontecer todo esse contexto que foi a vida pública. Como é que foi? Quantos anos você tinha quando você teve a sua primeira eleição como vereadora? Eu tinha 23 anos. Na verdade, assim, quando a minha mãe ainda era viva, eu recebi um convite dentro da escola Portinari. Eu estava num curso do Senar, e na época o prefeito, que era o Luiz Ecoff, junto com o secretário de assistência social, que era o presidente do meu partido, estava dentro dessa sala numa finalização, e eu lembro que eu fiz uma fala. E no final dessa fala, me chamaram lá fora, o presidente do partido, e ele falou bem assim: eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho um convite especial para te fazer, mas eu vou passar lá no seu serviço, eu vou conversar com você. E ele começou a ir no meu serviço. Eu quero que você seja candidata a vereadora. Se filie no meu partido e seja candidata. E eu, muito menina, de fato, Sim, muito menina, muito jovem, eu não ligava muito para isso. Eu falava que não, que minha mãe já tinha perdido uma eleição, que não existia, que eu não tinha jeito para isso. E eu via a política de uma forma muito negativa. A política ela é difícil. Sim. Né? Não é difícil, acredito eu, pelas questões de lei, de regras, né, de regências. Sim. Mas as pessoas. As pessoas. Que é o mais difícil, acredito que seja dentro de um mundo político, né? Exatamente. E eu estava num momento da minha vida de luto, um momento de revolta ao mesmo tempo, era muitos conflitos, e eu queria mudar. Eu queria sair do meu serviço, apesar que eu sempre tive patrões maravilhosos, eu nunca tive problema com patrão. Meus patrões sempre foram mais que patrões. Eles eram mães, pais, que assim me davam todo o suporte, todo o sustento, e eu fui pro desafio, porque eu queria me desafiar, eu queria me aventurar.
Precisava se redescobrir, Eu né? precisava. Se ressignificar. E veio a política naquele momento. Quando foi no ano de 2016, que eu lembro que eu falei assim, mãe, eu lembro que eu tive uma conversa com ela dia 2 de janeiro. Eu cheguei nela e falei assim, mãe, se eu não for para São Paulo morar com a tia Fernanda e cursar as artes cênicas, eu vou entrar na política. Nesse dia, eu digo que Deus tem um poder muito grande de usar as pessoas para nos despertar. Sim. E nesse dia eu estava vindo com meu fone de ouvido, de a pé do meu serviço, como sempre, dando oi para todo mundo, naquela alegria. E eu encontrei um senhor, que hoje também ele não está no meio de nós. E eu lembro que ele pediu para mim filiar no partido dele. E eu falei que eu já tinha me comprometido com o presidente do meu partido, né? Se eu fosse entrar. Sim. Mas que não era certeza. E eu lembro que ele pegou nos meus 2 ombros. Nunca vou esquecer. Ele pegou nos meus 2 ombros, balançou e falou assim, Daíse, se você não entrar no meu partido, se filie em outro, mas seja candidata, porque você vai vencer. Esse ano é seu. Olha só. Ele falou com tanta convicção, você vai vencer, esse ano é seu. Eu não sei explicar. Eu saí como se eu tivesse 2 asas, eu saí voando, eu saí feliz. Tem pessoas que dão, parece que uma injeção em nós, né? Que só faltava aquilo, aquela frase, aquela palavra para te colocar para frente, para falar, vai. Exatamente, porque até então eu estava em cima do muro, eu estava na dúvida. Sim. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri o portãozão, era lei. E eu brincava, Bia, eu falava, né? Eu dava aquele grito, Bia, ela sempre com as plantas dela. Minha mãe sempre foi muito caprichosa. A casa é impecável, as plantas dela verdinha. Sempre que ela gostava de aguar as plantas no final da tarde. Ela sentava numa cadeira de balanço que tinha na área, ela olhava a Bíblia dela, mas aquele dia ela estava fazendo pão, fazendo massas para os filhos. E eu lembro que ela estava lá cilindrando o pão, eu cheguei no pé da pia e falei para ela. Falei, mãe, se eu não for, eu vou entrar na política, porque eu não quero mais trabalhar no posto. Mas é porque eu queria mudar, sabe? Sim. Ela olhou, eu lembro até hoje, ela abriu aquele sorrisão de orelha a orelha, que era um sonho mais dela do que meu, né? Eu não quero. Aí eu falei pra ela, não quero saber, eu vou me aventurar mesmo e eu vou. E ela falou, a mãe te apoia. Pronto. É tudo que nós precisamos escutar, né? Vai que eu estou aqui, eu te apoio. Exato. E ali, Ana, tudo começou. Tudo começou, eu me destaquei no meu trabalho, eu comecei inclusive, a substituir gerentes nos outros postos, né? Trabalhava no posto de gasolina. E ali já veio aquilo no meu coração, veio vindo, a gente já veio conversando. Foi um dos meus últimos eventos da Escolha da Rainha, como voluntária também. Foi o penúltimo, que ela estava presente. Naquela noite, ela participou comigo, ela foi junto no evento. Quando foi 15 de julho, na semana de 15 de julho, a minha irmã foi lá para casa, estava grávida já, quase para ganhar a Lívia, minha sobrinha. E eu lembro que tudo aconteceu naquela semana. Eu estava numa fase da minha vida também bem desanimada. Eu lembro que eu fui confessar com o padre e eu falei que eu estava afastada da igreja, dos grupos, eu estava desanimada. E eu falei para o padre que eu estava com falta de fé, que eu não conseguia rezar. E tudo aconteceu. Numa quinta-feira, ela deitou, na sexta ela acordou. Foi questão dela ir no banheiro, voltar, que ela começou a passar mal. E foi aquela loucura toda, todo mundo estava saindo para trabalhar, Porque era um dia comum, dia normal, né? A minha irmã tinha ido embora, porque ela morava no Eldorado, tinha ido embora na quinta-feira, bem na quinta-feira. E eu que acompanhei todo o processo de chegar no hospital, o hospital parou, médicos, enfermeiras, porque ninguém acreditava que a Bia tinha chegado daquele jeito. Logo a Bia que chega aqui brigando com a gente, conversando, ela era muito atenta, ela era muito amada. E eu não queria ir na ambulância, eu lembro que eu peguei uma bolsa e peguei um terço. Eu peguei a bolsa dos documentos dela, peguei um terço, entrei na ambulância, eu tinha ligado para minha irmã mais nova. Eu queria que qualquer irmão fosse, menos eu. Menos você. E aconteceu que eu fui, né? E a gente foi, ela, no meio do caminho, ela deu o último suspiro dela, foi praticamente nos meus braços, porque eu estava ali junto. E eu lembro que aquele dia eu descobri o que era oração.
Porque eu conversei com Deus. Na hora da dor, né? Eu falei com Deus. Eu falei com Deus de uma forma que parou a ambulância, parou uma outra na minha frente. Quando abriram a ambulância, que a enfermeira me olhou e falou... A enfermeira não queria falar pra mim. Que ela já está. E eu lembro que eu fui muito rebelde assim com a enfermeira. Eu falei, pode falar, pode bater real. Tipo assim, pode dizer pra mim. Suporte, né? Isso. Vai que eu aguento. Porque eu vi que ela não voltava mais ali. Não queria acreditar, mas ela não voltava. E a enfermeira falou, já com os olhos cheios de lágrimas, ela não resistiu. E ali eu lembro até hoje que eu desci daquela ambulância, no meio da estrada. Eu olhei pro templo, eu coloquei as mãos na cabeça e eu falei com Deus. Falei, e agora, Deus? E agora, meu Deus? Você tirou o meu chão, né? Não chorava, eu não ria, eu não entendia. Eu só perguntava, e agora? E a Denise vinha na cabeça, a mais velha. Porque ela era muito sensível, ela era muito apegada. Ela era aquela filha de casa. Sim. De ajudar a mãe, de ser parceira com a mãe. E os outros do mundão, né? E eu preocupada com a Denise. Porque a Denise, nossa. Eu lembro que a gente voltou, que eu liguei pra minha ex-patroa. Falei, Luísa, minha mãe morreu. Aí foi ali que eu tive aquele pico de nervoso, a Luísa chegou e lembro que ela me ajudou a escolher a roupa, a escolher tudo. E ali tudo começou. Ali que a ficha cai, né? A ficha caiu. Mas assim, eu inibi o luto. É uma das, vamos chamar de artimanha do cérebro, na hora em que você precisa sobreviver. Exatamente. Ele sabia, o teu corpo sabia que você precisava enfrentar. Exatamente. Então o luto, ele apaga. Exato. Ele vai para uma caixinha, ele não deixa de existir, mas ele fica ali e uma hora ele vai aparecer. Sim. Porque naquele momento eu queria ser a irmã, eu queria ser a mãe. Exatamente. Você tomou o lugar dela. O que minha mãe faria? Então Isso. Eu vou fazer exatamente o que ela faria para deixar todos bem. Exatamente. E, enfim, tudo aconteceu. Eu queria desistir do processo eleitoral. Esse presidente do partido, ele não saía da minha casa, ele não saía do meu serviço, você não vai desistir. Eu tenho muita gratidão a ele, porque ele foi uma pessoa assim que me buscou lá dentro de casa, no fundo do poço, e vai dar certo, Daíse. Na época todo mundo vinha na minha cabeça e falava que ele tá te usando como laranja para ele ser eleito, e eu não entendia de nada de política, mas eu não queria saber. Eu queria me aventurar, mas eu mal sabia que a aventura daria certo. E ali coloquei o meu nome à disposição, conversei com os meus patrões, minha patroa foi extremamente acessível. Ela falou, eu tô com você, né? O que você precisar, eu estou à disposição, pode ir, tira a licença, quando você voltar a gente conversa, e se Deus quiser você vai se eleger. E quando tudo começou, eu não sabia por onde começar, como começar, de que jeito. Eu não sabia o que era pedir um voto, não sabia o que era uma proposta. Não sabia nada. E sozinha, né? Sozinha. Ninguém vinha no seu ombro e falava assim, Daíse, é por aqui. Com certeza. Sabe? É a disputa de ego, de poder. E na época eu escutei de muitas pessoas. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque você... As pessoas só faltavam falar, porque você é pobre. As pessoas só faltavam falar isso na minha cara. Você não vai conseguir. Você não tem dinheiro para comprar um voto, você não tem dinheiro para isso ou aquilo. E sempre foi cultural, mas naquela época era um pouco pior. Mais forte. Hoje, com as leis, com muita burocracia, mudou bastante, graças a Deus. Um pouquinho, mudou e deu uma camufladinha, né? Isso, mas não mudou. Exatamente, mas antigamente a gente sabe que era mais intenso isso. Totalmente. E eu lembro que eu escutava a frase, você vai ter que ter muita sola de sapato para ganhar uma eleição. Mas, Ana, o começo começa do começo. Eu comecei na primeira rua da cidade, na primeira casa, casa por casa. Na época o partido liberou dois cabos eleitorais, também, que foi uma prima minha, inclusive, que foi o meu suporte, o meu braço direito. Eu tenho uma gratidão pelo resto da vida. Porque quando eu desanimava, eu queria ficar de cama, naquele em pleno luto, ela estava ali, não. A gente foi lá ontem
nós vamos voltar no distrito hoje de novo, levanta, vamos embora. Ou seja, você camuflou o seu luto, você de Isso. fato colocou ele numa caixinha e foi viver a eleição. A eleição. Foi a maneira que viver. você encontrou de sair de Isso. casa. Aí, nos 15 dias, todo aquele período, nós fizemos no a pé mesmo, no cara a cara, e eu não sabia o que falar para as pessoas, mas o que eu fiz? Quem é a Daíse? Eu tenho muito mérito da minha mãe na minha primeira eleição, porque muita gente votou porque é filha da Bia. Mas eu não sabia quem era a Daíse, o que eu vendia, o que eu fazia. Sempre fui voluntária na cidade, sempre ajudei as pessoas, sempre ajudei na igreja. Quero ajudar, quero contribuir com o meu município. E as pessoas sempre me olharam com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, sabe? Era um amor que veio desde a minha mãe e esse amor se estendeu. Foi transferido. Enfim, chegou o grande dia. Eu me tranquei dentro de casa porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ser presa. Adorei. Eu tinha medo de ser presa. E um dia antes eu parei... porque eu iria presa, né? Eu não entendia. Minha mãe falava, mas lá que eu passo na rua, dou um oi, vão achar que eu tô comprando... Eu vou ser presa. Eu me tranquei dentro do quarto. 5 horas da tarde eu fui pra rua. E o pessoal do meu partido, todo mundo estava no comitê. Eu fui no meu cabo eleitoral, chamei, nós estávamos em 5. Assim, eles venderam, eles eram todos jovens mais novos que eu ainda. Eles venderam, eles vestiram a minha camisa, sabe? Eu tinha no meio deles um amigo meu, que na época tinha saído Não, ele não tinha nem entrado no seminário. A minha prima tinha ficado desempregada, eu peguei ela, eu falei, vem comigo, bem na época. E quando começou a apuração de votos, chegou nos 240 votos, veio o presidente do partido, bateu no meu ombro. Ele falou desse jeito, pode comemorar, nega véia, que você tá eleita. Eu falei, não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele falou, pode comemorar. E aqueles votos só foi indo, eu liderando as urnas. Eu só perdi para uma urna, que na época foi a urna de Anaterra, que um candidato virou. Ele teve 50 e poucos votos a mais que eu. E eu fui a segunda mais votada, a única mulher do processo. E ali começou uma jornada de tudo muito novo. Eu me vi assim, eu queria entregar o melhor para o município. E nessa entrega, muito fragilizada, mudança de casa, mudança de emprego, mudança de tudo, eu não conseguia conciliar tudo. Eu saí do meu serviço, falei, eu vou ser só vereadora. Sim. E ali começou uma nova história na vida da Daíse, de toda a família, dos meus irmãos, foram 360 graus. A gente teve que encarar muita mudança, porque minha mãe era aquela mãe que fazia tudo, que fazia comida. Que de repente não tinha mais nada. Nada. Quando é que você viveu o luto? Depois de mais de 6 meses, que foi quando eu mudei, bem mais de 6 meses, que eu fui para kitnet, né? Naquele período ali eu tive um conflito, não tenho medo de falar com meu pai, tive um conflito com meu pai, ele pediu para me sair, né? Nós nunca brigamos, ele foi aquele pai drasto, que se ele puxou minha orelha foi uma vez na vida, que eu lembro que eu dei cosquinha no pé dele, mas ele nunca me bateu, ele defendia nós, para minha mãe quando ela queria pegar nós na chinela, assim. Mas ele foi sempre muito amoroso, tinha aquele jeito dele de lidar, mas ele defendia a gente com unhas e dentes, ficava com dó, por que tu bateu em Daíse? E eu era uma coisa, assim, ele tem os filhos deles de sangue mesmo, né? Não digo que eu sou melhor ou mais especial que meus irmãos, sim, não. Mas a afinidade tem um quê a mais ali que envolve. Era como se fosse filha de sangue. De sangue. E aí, ali naquele momento, nós brigamos. Eu fiquei uns 3 meses sem falar com ele. No Dia dos Pais, eu levei um presente. Eu precisava falar com ele. Eu pedi desculpa mesmo dentro de mim, pensando assim, eu não tenho culpa, mas eu vou pedir desculpa, porque pode ser que eu ofendi. Ali a gente voltou como se nada tivesse acontecido. E nós tivemos uma jornada linda de pai e filha, depois do falecimento da minha mãe.
A gente saía final de semana para ir num sítio, na casa de um tio. A gente almoçava junto, a gente brincava junto, a gente tomava cerveja junto. Que delícia. De volta e meia eu tava lá, a gente brincava. E quando ele falava que ele queria arrumar uma namorada, eu apoiava. Então, assim, eu queria mostrar que, tipo assim, eu tô aqui pra você. Porque ele também viveu, acho que muito mais pior que nós filhos. Sim. Porque nós tínhamos... Eu tenho uma vida social. Ele já era mais reservado. Ele era de poucos amigos. Então eu vi o sofrimento dele. E outra, né? Ele como esposo, ela foi a escolha dele. Então quando você escolhe um parceiro, você quer viver aquilo até o fim. Exatamente. E você perder aquela pessoa que é a tua parceira para tomar uma cerveja, para dar risada, para brigar, para implicar, para tudo, não é fácil. Não. Porque ele também teve que se redescobrir como homem, porque eu falo que é engraçado o ser humano. Nós nascemos sozinhos, somos indivíduos, ou seja, pessoas únicas, mas nós criamos laços tão fortes que quando voltamos a ser seres únicos, no caso a perder uma mãe, uma esposa, alguém, nós não sabemos mais quem somos. O tanto quanto a gente se abandona, eu sempre falo muito isso nas terapias de casal, que lindo o amor, mas não se percam de quem vocês são como pessoas. Porque quando vem uma perca, isso aí infelizmente é inevitável, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, pelo menos você sabe quem você é. E aí, como vai começar uma história nova, você sabe de onde puxar o fio. Não é aquele novelo, né, que normalmente eu costumo ver isso no consultório, principalmente quando a mulher perde o homem, né, aquela coisa toda embolada que agora, eu tô aqui, eu sou um novelo de lã enrolado, eu faço o que comigo? Porque eu não sei nem que ponta pegar. Então que bom que você conseguiu se ressignificar. E imagino que pro teu pai não deva ter sido nada fácil, né? Não. Ainda mais a forma como vocês perderam. Não foi um processo de adoecimento onde vocês foram vivenciando. Sim, foi de repente. Foi de repente. Foi de repente. De repente abriu o olho, de repente fechou-se. É isso que é mais pesado, né? Sim. E, bom, com tudo isso também veio muitas vitórias. Eu construí minha casa. Na época eu consegui construir minha casa. Consegui um carro, meu famoso Uno. Hoje não tenho mais ele, mas foi o meu primeiro carro, foi o meu suporte. Eu passei por 2 eleições com ele, meu xodó. Tive que desapegar, né? Porque a gente precisa melhorar. Exatamente. Mas ali no primeiro mandato foi tudo muito desafiador, porque por muito tempo eu sentava naquela cadeira e eu olhava para os 4 cantos daquela câmara e me perguntava: o que eu estou fazendo aqui? Eu digo que a Daíse voluntária, a Daíse pessoa, foi mais protagonista naquele momento dentro da Câmara do que a Daíse vereadora. Porque até eu entender o que era a vereadora, foi um longo tempo. Sim. Porque eu não me sentia pertencente daquele lugar. Eu não me vi ali por muito tempo. Eu lidar com tudo aquilo ali, com o poder, foi uma dificuldade muito grande, porque eu aprendi mais sobre a vida do que tudo dentro do legislativo, dentro da Câmara. Porque o que foi aprender sobre a vida? Foi um impacto muito grande. Meu salário subiu, e eu não soube lidar com isso. Eu não tinha aquela maturidade para lidar com... Novíssima ainda. Novíssima. Então eu queria viajar, eu queria... Aí ao mesmo tempo eu tive que aprender a me sustentar. Que era outra coisa que não era necessário até pouco tempo antes. Exatamente. Eu tive que aprender, eu fui me moldando, né? Então eu queria estar em tudo, eu achei que eu tinha que ajudar todo mundo, e ali eu passei por grandiosas crises financeiras. Eu não entendia tudo que eu estava vivendo, né? E no legislativo nasceu-se também projetos
né? Eu sou titulada vereadora da cultura, por quê? Porque eu vim desse nicho e antes mesmo de eu ser vereadora, eu falava para minha mãe: mãe, tem tanta criança com talento, colegas que eu conheço, amigas, e eu, a partir de eu descobrir os meus talentos, as minhas bandeiras foram nascendo. Com certeza. Inclusive tem uma bandeira nascendo agora que tá linda, né? Tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. Comecei com a cultura e foi onde nasceu os meus projetos. O Bruno mesmo conhece, que é o Cultura na Praça, Festival Cultural, que ali foi onde a gente foi aprendendo sobre diversidade. As crianças começaram, o governo começou a entender o que era esse projeto, o governo começou a investir. Eu falo que um dos meus filhos também foi a fanfarra, a Bantap hoje, que foi através de recursos que a gente correu atrás, e tantas outras atividades envolto a esse nome, cultura. Então hoje nós temos um setor cultural que atende mais de 300 crianças graças a um trabalho de secretária, de professoras, de governo que incentiva, mas isso veio também de uma participação muito grande do legislativo, que foi ali que eu comecei a bater na tecla, até que o legislativo começou a entender a importância disso. E eu digo que hoje nós não temos um índice de criminalidade, principalmente com crianças, tão maior Por conta disso. por conta desses projetos que tem. A questão da cultura, ela é importantíssima, né? Isso. Um lugar onde tem cultura, onde tem desenvolvimento, criminalidade é baixa, Isso. questão de drogas diminui. Você dá sentido para a vida de jovens, crianças, a adolescentes, a adultos. Exatamente. Então você direciona desde o início um caminho, né? Isso. Aí no segundo mandato já veio uma nova Daíse que eu sempre fui oposição, né? Foram 8 anos sendo oposição, mas eu sempre fui uma oposição equilibrada. Em poucos momentos eu tive uma postura mais, agressiva, vamos se dizer, né? Firme. Eu ouvia muito. Agora eu trago um pouco do papel feminino. As pessoas, quando tem uma mulher, ela sempre sombra de um homem. Ela nunca é protagonista. E por muito tempo eu ouvi isso. No meu primeiro mandato, eu era sombra do presidente do meu partido. No segundo, eu era sombra de um vereador. E isso me machucava muito. Sim. Me doía muito, porque as opiniões eram dadas por mim, nascia de mim. Vou dizer para você que eu nunca fui influenciada, eu estou mentindo, porque os ambientes nos influenciam, Normal, exatamente. as pessoas nos influenciam. Exatamente. Mas muito nascia de bandeiras que eu vim daquilo ali, né? Até esses dias atrás eu ouvi de uma pessoa íntima minha, ela usou a seguinte fala: você faz parte de um partido, mas você contraria todas essas bandeiras desse partido. Aí eu falei: por que eu contrario? Porque você luta por bandeira X, Y, Z. E o seu partido é totalmente capitalista. Seu partido, eu falei, eu não posso abandonar a minha essência. Sim. Eu não vou virar a cara ou virar as costas para um público que me elegeu. Que foi, de fato, um público mais simples. Eu sou de uma família nordestina, né? Eu sou mulher, querendo ou não, negra. Essa pauta, pessoas veem dessa forma. O que acontece que me fez visualizar a política de uma nova forma foi que eu vim crescendo, amadurecendo nesse meio. Com certeza. Entendeu? Então, se hoje eu faço parte de um partido de extrema direita, né, que contraria as bandeiras às quais eu luto no município, é porque eu acredito numa nova forma de política. Sim. E dá para se unificar, Dá para se com unificar. equilíbrio os interesses, as bandeiras, né? Exatamente. E explicar isso dá muito trabalho porque as pessoas não querem ver dessa forma. Ou seja, hoje os meus partidos, inclusive mês que vem eu vou participar de um evento, ou melhor, no mês de junho, eu participarei de um evento de mulheres. O meu partido dá ênfase a mulheres, está dando
oportunidade a essas mulheres. Sim. É tanto que o nome do evento é Encontro das Mandatárias Femininas do PL. Que legal. Então, assim, hoje, uma candidata, ou melhor, uma deputada de extrema-direita é procuradora da mulher da Câmara dos Deputados. Entendeu? Então é muito. Então, pera lá, eu estou falando de mulher só porque perante a um lado político é uma minoria. Eu, por ser extrema-direita, não posso defender você, a mim que sou mulher? Então isso se conflita muito. E eu acho que essa polarização, ela veio para separar as pessoas. A polarização separa as pessoas. Eu nunca gostei dessa situação de rotulagem, de polarização, porque realmente eu falo que em vez de incluir, Exato. exclui completamente. Exclui. A gente poderia falar de N situações aqui, né? Não vamos colocar tudo isso, mas é muito mais algo que exclui muito mais do que acolhe. Isso. Né? O acolhimento, ele é uma unificação, ele é um todo. Sim, e a igreja, eu já fui muito questionada, por exemplo. Daíse, como que você consegue lidar com a política e a religião? Porque a igreja é totalmente conservadora e ela conflita as suas bandeiras. Eu falei, como que conflita as minhas bandeiras? Se eu defendo, sim, a vida, para mim, a política, ela só tem um sentido. Política, tudo se resume em vidas. Sim. Se não houver vida, não tem nada. Não tem nada. Não tem como eu falar de política se eu não falar de vida. E por várias vezes eu defendi em plenários, eu defendo o ser humano em tudo. Abaixo da lei existe os direitos civis das pessoas. Então, assim, eu até vou usar isso aqui agora. Pela igreja eu aprendi algo sobre a criação. Mas isso não significa que eu não posso defender um direito de uma LGBTQI. Isso não significa que eu não posso defender um direito de uma mulher. Isso significa que eu não posso defender um direito, tantos outros direitos das bandeiras que as pessoas ditam. Sim. Esquerdistas. São humanos, além de tudo. Eu não vou deixar de ser humano, eu não vou deixar de ser amor, eu não vou deixar de ser uma defensora independente. Bem como o agro. Sim. Porque as pessoas me separam muito disso. Por exemplo, que eu não sou favorável, eu já escutei isso, ao agro, que eu não defendo o agro. Quem falou que eu não defendo o agro? Quem disse que eu não defendo o agro? Que eu não apoio mulheres do agro? Essas pautas nunca chegaram para mim de uma certa forma, mas por muitas vezes eu estive em mesas redondas, em debates, em conversas com mulheres do agronegócio. Eu tenho leitoras do agronegócio. E aqui na nossa região, a mulher ela é forte no agro, Com certeza. Ela vive intimamente o agro, né? Ela acompanha o marido, ela colhe, ela planta, ela faz tudo, ela participa disso. Exatamente. Agora, o que fazer com o conflito religioso e a política? Com o conflito daquilo que eu aprendi? Eu consigo separar bem isso. Porque o conflito que as pessoas talvez te coloquem até é algo equivocado. Porque o conflito, se existir, tem que estar dentro de você. Exatamente. E não dentro da ideia dos outros. A gente entende, mais ou menos, né? Vamos falar assim, que política e religião estão talvez em opostos em muitos momentos. Mas todos defendem leis, regras e tudo mais. Exato. Então, se esse conflito dentro de si, de você, não existe, ele não tem por que nem ser colocado em pauta. Sim, sim. Porque se você consegue lidar com isso, tá perfeito. Sim. Agora, Dai, vamos falar um pouquinho desse projeto maravilhoso? Vamos. A Procuradoria da Mulher. Vamos. Eu sei que você está encabeçando, aliás, você é a procuradora desse projeto e ele está tomando uma proporção enorme, né? Enorme. A gente está vendo aí, eu vejo acompanhando, tá muito grande. Conta um pouquinho desse projeto para nós, Dai. Então, no mandato passado, eu
ainda sendo a única mulher, eu tinha dificuldade de trabalhar com projetos que eu pudesse movimentar mais essa questão da mulher, até porque hoje a dificuldade que a gente encontra em relação à violência doméstica, ao feminicídio é muito grande no nosso país, na nossa região, e em Itapurá não tem sido diferente. Eu ia te perguntar isso, Itapurá, como é que tá essa questão? Porque a gente não escuta falar tanto, né? Às vezes é um assunto mais velado, alguma coisa assim. Como é que é esse processo aqui em Itapurá, na nossa região? Isso. E como que nasceu tudo isso? Sendo a única mulher e oposição, às vezes eu tive muita dificuldade de levantar algumas bandeiras. Próprio dos colegas, do grupo político. Então, assim, coloquei alguns projetos em pautas, foi muita luta para eles serem votados. E eu não conseguia envolver Todo mundo essa nisso. pauta, todo mundo nisso, eu não consegui. Porém, me ajudou no mandato passado a me desenvolver outras áreas, que de fato foi o foco mais na fiscalização, me envolver mais na saúde, na participação com o povo, que foi onde eu cresci também como política nesse sentido. Mas aonde nasceu a Procuradoria? Eu passei a participar do Conselho de Segurança. E nisso os diálogos vinham em relação muito à segurança pública, até hoje eu participo, e também as pautas no Estado. A gente sempre foi muito cobrado, até pela própria deputada estadual, que é procuradora do Estado. Ela sempre está presente nas nossas reuniões das vereadoras do Estado, enfim. E eu pensava, o que a Câmara, o que eu como vereadora posso fazer para ajudar? Só que as mulheres começaram a me procurar. Daí eu tô com um problema, mulheres que realmente sofriam isso, e ali eu comecei a trabalhar em conjunto com assistência social, né? Aí foi onde começou a nascer o Conselho de Segurança, que nós aprovamos a lei, Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher. Nós aprovamos a lei, passou pela Câmara, começou a nascer algumas leis que hoje, inclusive são leis de minha autoria, que é o mês da mulher, onde a gente vai desenvolver ações. Tem também o Maria da Penha Vai à Escola, que foi uma lei que um deputado passou para mim. Vereadora, vende aí no seu município, tenta colocar em pauta no seu município, que eu ainda não consegui montar isso com a Secretaria de Educação, que é a partir da Secretaria de Educação, para levar para as escolas, né? Embora eu já tenha visto algumas escolas trabalhando essa pauta. E aí, quando foi agora, na minha licença dos 60 dias que eu tirei no começo do ano, no início do mandato, eu fui num evento, Elas Lideram, do Estado, e a pauta, tanto o Elas Lideram, quanto um outro evento que a gente teve no Tribunal de Contas, foi só sobre violência doméstica, feminicídio e pauta feminina. E ali, antes disso mesmo, eu já vinha pensando o que fazer. Eu tenho colegas do Estado, vereadoras, que elas já estão com a Procuradoria funcionando nas cidades dela. E como entrou mais uma vereadora, a Dani, que para poder a Procuradoria funcionar tem que ter vereadoras, mulheres, e também a equipe que pode auxiliar nisso, eu falei, é agora, a hora é agora. E eu já vim trabalhando projetos nesse afastamento meu. Esse afastamento foi propício para um momento que eu vou falar em outro momento, mas também para mim pensar qual é a política que a Daíse quer ser nesse mandato. Ou seja, mais uma vez você se afastou. Isso. Para se descobrir de novo, para se ressignificar? Para me ressignificar de novo. E foi aonde nasceu a Procuradoria, né? Eu já vinha contatando, mesmo afastada, o pessoal da equipe da Câmara, e eu falei, olha, vai trabalhando. Eu já passei a lei, pedi a lei para uma colega minha, peguei a lei tanto no site do Estado quanto para uma amiga minha, vereadora. E ali foi onde começaram os estudos e foi vindo, até que a lei estava pronta. Eu falei, agora vamos colocar em ação. Chamei a vereadora Dani, conversei com a secretária de assistência social também, com a Daniele Eikoff, é a Zotes e a Eikoff. E ali a gente, vamos encabeçar, vamos. Falei, olha, Dani, nós estamos aqui para trabalhar juntas. Eu não estou aqui para dividir de forma alguma, né? Ela é de outro grupo, nós temos divergências políticas, mas nós temos uma interação
maravilhosa, as quais a gente consegue conversar sobre pautas. Inclusive, essa semana o Conselho do Direito da Mulher está fazendo ações nos postos onde nós fomos convidadas. Amanhã nós estaremos falando sobre a Procuradoria num posto de saúde e tem outros postos também que a gente vai andar durante esses dias. E ela vai estar junto. Então a gente tem um grupo, a gente está muito engrenada nisso. Eu já tenho atendido mulheres, inclusive eu fiquei assustada que eu atendi 4 casos de cara. Eu fiquei assustada assim com as realidades. Eu tenho escutado essas mulheres. A gente faz o papel do acolhimento inicial, porque às vezes a mulher conhece a vereadora, tem medo de falar com o policial, tem medo. Sim. As histórias, até porque existia, não sei se ainda como é que tá isso, mas a questão do não vão acreditar, vão falar que sou eu a culpada, Isso. Eu é que não me pus no meu lugar. Isso. Então tem todo um contexto que envolve isso, né? Essa situação. Então eu tendo alguém, mulher, que é gente da gente, que tá próxima, é muito mais fácil. E desses casos, né? Alguns começaram o atendimento, mas não quiseram finalizar. E a gente respeita isso na mulher. Sim. Né? A gente está ali para encorajar, mas a gente respeita. E um dos casos assim que eu acho que teve mais eficácia e que foi muito importante na minha vida, como vereadora, como mulher, como ser humano, onde eu compartilhei lágrimas com essa mulher, foi que ela tem muitos anos de vivência com esse ex-marido. E ela me olhou e ela falou assim: me ajuda. E ali eu consegui falar tudo o que eu podia para ela. A gente, em todo o percurso, onde eu pude colocar ela no meu carro, levar ela junta, aqui tal lugar, isso aqui eu posso te oferecer, aqui tal órgão pode te oferecer. No atendimento final, na nossa conversa ali, ela olhou para mim, ela respirou, ela olhou para mim e falou assim: eu vou conseguir. Ela respirou, ela chorou. Aí eu falei: eu tô aqui, você tá com o meu número, me liga a hora que você quiser e nós estamos aqui para te apoiar. No fim da tarde ela me mandou uma mensagem: Daíse, aconteceu, deu certo, vou começar uma nova página da minha vida. A gente caminhou toda a questão de psicólogo para ela, tudo. Eu falei: eu tô aqui com você. E no final do dia eu tive aquele sentimento de vitória. Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu fiz o que eu precisava fazer. E às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho, né? Exatamente. E ali a gente até orei junto com ela. Falei: você vai conseguir, Deus vai te dar força. E você tem pessoas, você não está sozinha mesmo. Então assim, não é uma coisa fictícia, é uma realidade. É a realidade, é que normalmente nós estamos muito fora dessa realidade. Não é algo comumente que você tropeça e vê. Você precisa estar um pouquinho mais envolvido para perceber, para sentir, para poder ver que a realidade é outra. Exato. Uma coisa é a realidade aqui, outra coisa é quando você vai para a rua. Sim. Então esse contato da rua, do se posicionar no mesmo degrau, na mesma posição, sem julgamento, sem crítica, sem nada. Sim. Tô aqui. Isso faz com que nós enxergamos o outro lado que normalmente não é visto, e quando se não é mostrado, porque é uma realidade muito dura, muito triste. E o ser humano ele gosta de viver em estados de euforia. Então tudo aquilo que é ruim eu não quero ver, não quero saber, não quero enfrentar. Aí eu só quero a parte boa. Aí é onde a gente começa as ilusões, onde começam todos aqueles contextos de eu me iludo com o casal lindo da internet, eu me iludo com a vida maravilhosa que a outra leva, né? Eu me iludo com as coisas porque lidar com a realidade ela é muito dolorida. Sim. E Ana, o mais incrível de tudo, que eu acredito que tudo que eu passei na vida tá refletindo para me ajudar hoje. Eu nunca fui casada, eu nunca tive relacionamento, nunca me relacionei. Eu tenho realidades ao meu redor e realidades, inclusive, com o meu pai, que por uma época, lá na minha infância, ele bebia muito
E por várias vezes, quando ele chegava em casa, ele tinha um caminhão, ele chegava bêbado, era brigas constantes, ao ponto de eu chegar na minha mãe e falar para ela: separa desse homem, separa desse homem. E eu era criança praticamente. Sim. E eu lembro até hoje, meus irmãos estão todos de prova, eu escondia as facas debaixo do sofá, porque eu tinha medo. Então eu trabalhava nessa defesa, eu já conversava com os meus irmãos, eu já tinha esse pânico. E eu, em algum momento da minha vida, em terapia, minha psicóloga um dia, lá atrás, já faz um tempinho, falou para mim que a dificuldade de eu me abrir ao relacionar-se era sobre o reflexo do passado que eu tinha. Exatamente. Né? Então, assim, eu vi esses episódios que poderia ser um episódio de violência com a minha mãe, e que de fato já era. Já era uma violência, Já né, era, verbal, mas né? já era psicológica, né? E hoje, conversando com essas mulheres, elas relatando a vida delas para mim, eu me vejo nesse cenário mesmo não vivendo Mais isso. mais isso. No cenário de ver a minha mãe naquela situação, de viver aquela realidade. Meu pai, ele era o homem mais excelente do mundo. Mas quando ele bebia, vinha a transformação. Até que ele parou, nunca foi um homem agressivo. Ele não falava nada, ele era nada perto da minha mãe assim. Ele era aquela calmaria, ele era aquele homem bom, honesto, trabalhador. Mas a bebida transformava. Sim. Né? Mas eu vivi esse episódio. A questão financeira é onde esbarra, a maioria delas esbarra nisso. E também a autoestima, que foi onde a Daíse se descobriu na autoestima. Eu me sentia feia, eu me sentia gorda, eu me sentia exagerada, porque eu sempre escutei isso. Eu escutei que eu era exagerada, que eu era toda pra frente, que eu escutava palavras, às vezes até de um familiar. Sim. Essa bicha feia, essa perna de sabiá, essa corujão, que era um apelido por causa que eu tinha os olhos grandes, entendeu? Por esse cabelo, eu já perdi ele todinho, porque eu passava a rena, porque eu não aceitava o meu cabelo. A gente chega nesses extremos, exatamente. Entendeu? Eu perdi ele todinho. O meu cabelo mesmo natural perdi ele todinho. Foi uma época que eu precisava me enquadrar. E foi muito tempo. E hoje eu escuto isso dessas mulheres. Sim, porque isso vai criando o senso de si. Isso. E como nós escutamos todas essas frases negativas na infância, nessa primeira e segunda infância, isso foi criando quem você é. Então eu não acredito em mim, eu não sou capaz, eu sou feia, eu mereço só isso. Sim. Então você romper com esse senso e reconstruir, ressignificar, né? Parar de reproduzir uma vida que nunca foi minha, não foi escolha. Então tudo isso é muito complicado. E sim, hoje a gente vê a maioria das mulheres tentando ser o que elas não são, para tentar se enquadrar ou para tentar se reconhecer. Exatamente. É uma tentativa desesperada de ser alguém. Sim. Então eu copio, eu começo a viver o que não é meu, eu idealizo relações, histórias e tudo mais, e eu vou me distanciando, na verdade, cada vez mais de quem eu sou. Sim. Então hoje a gente vê depressões, ansiedade, baixas autoestimas, relacionamentos falidos pelo fato de homens, alguns também, não vou só colocar isso como se fossem só para mulher, mas existem homens assim também, mas na maioria somos mulheres, né? Tudo por conta de essa baixa autoestima, de acreditar que eu mereço sim, eu mereço aquele cara que me xinga, que me bate, porque o meu pai fazia isso, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim. E aí é isso que eu mereço, porque se eu tiver outra coisa fora isso, tá errado. Sim. Sim. Se alguém me elogiar, você pode perceber, a gente não sabe receber um elogio. Se eu falar pra você, você tá linda, a primeira resposta nossa, imagina, tô não. Dificilmente você vê uma pessoa e fala assim, muito obrigada, que bom que você me achou bonita.
E normalmente a gente vê esse padrão de comportamento na criança. Pode ver, enquanto somos criança, a gente se olha no espelho, a gente passa batom, a gente fala isso, a gente dança, a gente vai perdendo na vida adulta, porque nós vamos criando o quê? Para com isso, tá feia, você não tá vendo que você tá ridícula? Parece uma siriema, vai estragando. Sim. Vai estragando. Por isso que eu bato tanto na tecla. Hoje o meu público ele é mais feminino em todos os sentidos, e casais, que é uma área que eu sou apaixonada para trabalhar, mas a gente vai percebendo a falência das relações por pessoas vazias, por não saberem quem são, por não conseguirem construir o verdadeiro senso de si próprio. Por não se olhar num espelho e falar, eu sou demais. Por não saber olhar na frente de um espelho e falar, cara, eu fiz isso. Desculpa a expressão, gente. Eu sou foda. As pessoas não conseguem dizer isso. Isso não é arrogância. Isso não é excesso de se achar. Isso é reconhecimento próprio. Você não precisa dizer isso para todo mundo. Você não precisa se olhar no espelho e sair falando isso para todo mundo. Mas você precisa sentir tudo isso. E quando eu comecei a fazer isso, claro que veio de um processo terapia, foi que nasceu e está nascendo a nova Daísia. Que legal. Porque eu cheguei no ápice do meu cansaço, do meu esgotamento, da minha tristeza. Bom, nesse meio tempo também eu não contei para você sobre conhecer o meu pai, que eu não conhecia, né? Meu pai biológico. Então vamos para a finalização, conhecendo esse pai, vamos entender isso. Então, em 2020 eu trabalhava na TV, eu era repórter, e desde 2016 eu já vinha conversando com as minhas irmãs. Nós nos conhecemos pelo Facebook, através de conhecidos, e em 2020 eu me desafiei a conhecer o meu pai. Eu andei 2.000 quilômetros para chegar numa cidade conhecida por todos os nordestinos dessa cidade, que se chama Minador do Negrão. Olha só. Que é a cidade de todos os meus tios, da minha família, que foram criados lá. E eu foi uma experiência única na minha vida. Eu lembro que quando eu subi no avião para voltar para Itapurá, eu lembro que eu olhei para o céu, aquelas nuvens na janelinha do avião, e eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me levar hoje, eu vou feliz. Eu zerei a vida. Porque eu voltei, eu sentia no fundo do meu coração que para mim começar a ser uma mulher, e uma mulher nova, diferente, eu precisava conhecer a figura paterna. Sim, a sua raiz, a sua história. Eu precisava. E eu ignorei tudo. Eu ignorei comentários, eu ignorei tudo. Eu simplesmente peguei um feriado de carnaval, olhei para a cara do meu patrão e falei assim, eu preciso ir. E fui. Cheguei lá. Eu lembro até hoje. Isso foi em 2020, eu não retornei mais e eu preciso retornar. Eu estava tomando banho, conheci a minha irmã mais velha, que era como se a gente nunca tivesse separado na vida. É um amor tão grande que eu tenho por aquela mulher, que ela me acolheu tão bem na casa dela. Eu passeava o dia comendo, porque o nordestino, o jeito dele agradar é comendo. É comida. Dando comida. Comida, queijo, coalhada, cuscuz, tudo. É comida. E eu lembro até hoje que ele me abraçou, eu abracei ele e eu falei assim, pai, eu não vim aqui remoer passado, a nossa história começa agora. E ele meio que deu aquela ida pra trás, assim, ele não acreditava, ele me filmava, ele tirava foto, ele passava a mão no meu rosto. E foram os 4 melhores dias da minha vida pós-falecimento da minha mãe. Seu senso de si, você foi atrás da sua raiz. Exatamente. E conhecer tudo, indo lá conhecer o meu pai, foi mais saber quem era minha mãe, a escola que ela deu aula, a rua que ela morou, todo mundo que conhecia. Você voltou na raiz, na essência. Na raiz. E de fato ali começou o meu processo de transformação. Ali começou o meu processo de transformação, de me aceitar, de entender quem eu era, como eu sou, o que devo ser.
A Daíse nasceu ali de verdade. E olha onde ela está. Não precisamos dizer mais nada. Olha ela aqui. É importantíssimo sabermos da nossa raiz, é importantíssimo sabermos de onde nós viemos. Não é mais uma vez, não é julgamento, não é crítica, cada um tem a sua história. Os nossos pais fizeram o melhor que eles tinham para dar. Mesmo que isso ferisse a gente, mas eles deram o que eles tinham. A nossa obrigação, eu falo que a maior forma de honrar a nossa vida, os nossos pais, é você pegar o que eles te deram e transformar isso em algo muito melhor. Não é repetir a vida deles. Não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da vida dos nossos pais. Mas é ser grande. Porque todo sonho de um pai e uma mãe é ver o filho crescer. E aí ver o filho repetir a nossa história, né? Repetir os murros em ponta de faca e tudo mais, é tão dolorido que aí a gente tem a sensação de que falhei. Que mãe que eu fui, que pai que eu fui, que eu não ensinei o meu filho a ser melhor do que eu. Então, parabéns, você hoje honra muito bem a tua raiz, a tua essência, de onde você veio. Tanto que você está assim, pleníssima, né? Dai, que bate-papo delicioso, mas eu quero finalizar contigo. A gente precisa, né? A gente podia ficar aqui horas e horas e horas. Mas eu vou finalizar com a nossa brincadeira de sempre. Aqui tem palavras, sim, né? E eu gostaria que você tirasse um papelzinho e, de uma forma breve, colocasse pra gente o que essa palavra representa pra você. Tá. Aqui. Autoconfiança. Eu não disse que esse negócio é mágico, gente. Eu acho que isso aqui escuta a gente. Autoconfiança. Hoje eu me sinto uma mulher autoconfiante. Hoje eu não tenho medo das críticas, que era algo que me parava. Eu passei por um processo também de depressão no meu afastamento, eu estou em tratamento. Ali naquele processo eu me trouxe de volta, porque eu entendi quem era eu confiei em mim, eu confio nos meus propósitos, eu confio em quem a Daíse se tornou. Há pouco tempo eu perdi também o meu pai. Ali, a partir do entender a morte, eu confiei na mulher. Eu me considero uma mulher forte, porque por ter 33 anos, eu me sinto nova por ter vivido tantas realidades pesadas, difíceis, e não ter desistido, não ter desanimado, não ter me revoltado com a vida, com Deus, não ter olhado para as minhas fragilidades e ter me vitimizado, porque eu podia me vitimizar, eu podia usar dessas situações, e tudo isso porque eu tenho um grande Deus que me ampara, que eu sou regida pela vontade de Deus. Eu levanto de manhã, eu converso com Deus, eu falo para Ele, eu falo verdadeiramente o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça. E eu programo um dia e sai outro. É exatamente isso. Eu programo tudo e sai outro. Então eu confio em um grande Deus e a partir disso eu consigo ser uma boa vereadora, uma boa irmã. Antes de tudo também eu aprendi uma lei que eu quero transmitir aqui para todas as pessoas que vão assistir isso, não só mulheres, todas as pessoas. Para mim, a vida é uma ordem hoje. E a partir dessa ordem, todas as coisas começaram a se encaixar. Deus, todos os dias, as 2 primeiras horas do dia, eu não respondo ninguém, não por nada. Porque se eu não estiver bem, eu não vou servir o outro. Exatamente. Então, hoje eu oro, eu faço a minha oração diária, meu devocional diário, eu vou para academia. Quando eu me sinto preparada, eu vou para a rua. E é ali onde nasce
tudo ali onde eu consigo transmitir o meu melhor, consigo levar a Daíse e levar também aquilo que Deus me ensina todos os dias. Então, essa autoconfiança vem de uma história regada de sacrifícios vencidos, de oração, de jejum, de entrega, porque eu poderia e eu tive todas as oportunidades de viver uma vida totalmente diferente do que eu tenho hoje. E eu já me sinto vitoriosa. Com certeza. Eu já me sinto. Eu já me sinto vitoriosa. Nunca, nunca. As batalhas que eu perdi era porque não era para ser minhas. Mas eu nunca perdi. E nesse contexto, os baques me ensinaram sobre a humildade. Eu não sou melhor que ninguém. Eu preciso ser melhor que eu todos os dias. Então eu saio dizendo assim, eu não venci isso ontem, mas eu vou vencer hoje. E foi como você disse, eu olho no espelho e falo, cara, que nega maravilhosa. Eu falo com essas palavras, que nega linda, que nega maravilhosa. Eu olho pra mim, eu me admiro. Exatamente. Eu me admiro, eu falo, eu não acredito que aquilo que era tão impossível lá atrás se tornou possível. E eu não questiono mais Deus. Deus, por que não deu certo? Por que eu não consegui? Eu falo, Deus, o Senhor quis assim. O Senhor quis assim. Então, Deus, eu, família, porque é o nosso suporte, é o que nos sustenta, e depois o resto. E você vai conseguir todas as coisas. Porque se Deus estiver no topo, né, a palavra mesmo diz, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Que assim seja sempre. Obrigada. É isso aí. Que história linda, estou muito contente. Obrigada, obrigada. Obrigada. Que extraordinária história, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada. Beijo, até a próxima. Viu? Ela tá tremendo, judiação.